Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Lair e hoje eu quero ter a honra de ser a contadora de da história da meia-noite. Mas eu não sei, sabe, Paulinho, eu acho que a minha história é tão impressionante, pelo menos para mim. E eu gostaria muito que os ouvintes do seu canal ficassem ligados, atentos, porque realmente é uma história que eu acho que vai mexer com as pessoas. Tudo, na verdade, começa com um sonho que eu tive. Eu sou Lair, conforme eu falei, e eu tenho uma filha, aliás, eu estou falando de uma delas, né, Adriana, que é casada. A Adriana é casada. E eu sonhei que a Adriana ia ser mamãe. Sabe, foi assim, foi um sonho. Sonhei que a minha filha Adriana ia ganhar uma menina. Mas aí na hora que eu levantei cedo, eu fiquei tão ansiosa, eu fiquei tão louca para contar o sonho para Adriana, que eu liguei, lógico, liguei para ela. E o telefone tocou, deu o primeiro toque, 2, 3, 4, até que desligou e ninguém atendia. E eu pensei comigo, sei lá, certamente ela não está em casa. Então eu usei o meu celular para mandar uma mensagem para ela. E eu mandei a mensagem assim para ela, exatamente assim, conforme eu vou reproduzir agora aí para você. Oi, Adriana, minha filha, tudo bem, Adriana? Dri, é assim que eu chamo a minha filha. Dri, eu vi a criança que Deus está nos enviando, tendo você como mãe. É uma menina, filha, é uma menina de rosto redondo e de olhos azuis. Eu vi essa criança essa noite. Sabe, Dri, eu sonhei que chegava à sua casa e quando eu adentrei assim a sala, a menina da qual estou te falando, de rostinho redondo e olhos azuis, ela estava num velocípede de ferro, igual aqueles velocípedes antigos. Hoje não tem mais, né? Porque hoje é tudo com matéria plástica. A mamãe está falando de um velocípede que era comum lá na minha infância. Lá na minha infância. Lá antigamente. Era uma linda garota de rosto redondo, olhos azuis, que estava brincando com o velocípede, feliz, que demonstrava ser muito inteligente e sapeca também. A criança aparentava, a menina aparentava ter uns 2 anos de idade. Aí eu cheguei na tua casa, vi que você não estava. Aí eu perguntei para ela, minha neta, né, que estava no velocípede, cadê a mamãe? Cadê a Adri, a mamãe? Eu perguntei para ela. E incontinente ela me respondeu, tabaio. E a babá? Aí eu perguntei da babá da menina. E a babá? Gesticulando graciosamente com a mãozinha,
Ela completou com um linguajar reticente e próprio da sua idade. Foi embora. Foi embora, falando da babá. Foi embora. Vi com precisão o seu pezinho acionando o pedal do velocípede, deslanchando pela sala imensa que era a tua casa. Sua casa tinha uma sala muito grande. Não era o seu apartamento não, Dri. Não era aí no seu apartamento, era uma casa mesmo, uma casa térrea. Grande, a sala imensa. Certamente a casa, né, que vocês estão construindo lá no condomínio, a casa horizontal de vocês, né? Deve ser aquela. Nesse momento, ainda no sonho, você vê que o sonho é longo. Nesse momento chegou uma moça magra, aparentando uns 20 anos de idade, que se fazia acompanhar por outra moça, possivelmente uma colega, e sem cumprimentos, dirigiu a palavra à menina num tom agudo e carinhoso ao mesmo tempo. Ana Júlia? Indignada, eu tentei admoestar a moça, eu tentei chamar a atenção da moça. E eu falei assim para ela, para a moça: como é que você deixa uma criança sozinha em casa? A minha neta poderia ter se acidentado, ter colocado o dedinho na tomada, cair, levar um tombo, qualquer coisa. Isso é uma irresponsabilidade. Você não podia ter saído e ter deixado a menina sozinha. Eu vou contar para Adriana, viu? Quando a Adriana chegar, eu vou contar para Adriana, sua irresponsável. Eu dei uma bronca na moça. Dei uma bronca mesmo. Chamei a moça de irresponsável. E aí, filha, eu acordei. Acordei do sonho. E quando eu acordei do sonho, eu estava pronunciando a última palavra, sua irresponsável. Foi a última palavra que eu havia dito para aquela moça de aparentemente 20 anos de idade. Esse foi o sonho que eu tive, Paulinho. E eu mandei essa mensagem que ficou gravada no celular da minha filha, da Adriana. O sonho foi exatamente assim, conforme narrado aqui. Depois disso, os meses foram se passando. Bem, e o sonho, esse eu não contei só para a Adri, não. Fui contando para todo mundo, sabe? Contando para todo mundo da minha família, para as pessoas chegadas, para as pessoas que eu conhecia. Afinal de contas, a minha filha, de fato, grávida estava. E chegou o dia da feitura do exame de ultrassom para saber o sexo da criança. Então, o sonho que eu havia tido era uma menina, conforme narrei. O rostinho redondo, olhos azuis. Será que o ultrassom vai confirmar que é uma menina? Realmente, feito o exame, o ultrassom confirma uma menina. Mas e os olhos azuis? Dava para ver no ultrassom? Não dava. Teríamos que aguardar o nascimento. O enxoval passou a ter a cor das flores, do amor, da espera. Eu passei, inclusive, a imaginar a alegria que em breve teríamos ao tomar nos braços um novo ser humano. E esse amor, você nos braços vai ter, como diz aquela música do Roberto Carlos, né? Não sei quem você é, nem de onde você vem, só sei que você é tão linda esperando o neném. Tem uma frase nessa música que diz: e esse amor, você nos braços vai ter. Então a gente ficava aguardando o dia de que a minha filha Adriana tivesse aquele amor em seus braços. Isso é uma centelha do amor de Deus legado à terra, o nascimento de uma criança. Que missão maravilhosa tem as mulheres de colocarem filhos sobre a terra. E cada filho vem com a sua missão, né? Agora, aquela menina que teria, minha menina, Adri, que já não era mais tão menina assim, que missão teria aquela menininha? Então, quando foi no dia 4 de março, nasceu a minha neta. Será que teria o nome que eu sonhei? Lembra no sonho? No sonho foi a Ana Júlia, né? Que a babá, só podia ser a babá, chega e pergunta: Ana Júlia, né? Que eu dei aquela bronca na babá no sonho, vocês lembram do sonho, né? Só que, na verdade, veio a minha menina
Mas não colocaram esse nome que eu tinha sonhado, do sonho Ana Júlia. Não colocaram esse nome. Mas colocaram na minha menina o nome de Thaís. Thaís. Esse era o nome da minha neta. Nessa existência, pelo menos era o nome dela, Thaís. Fiquei em estado de graça. Fiquei maravilhada. A filha da minha filha, Paulinho, você não sabe o significado que isso tem. Nascia a Thaís, a filha da minha filha. Um galho da minha árvore. A família inteira ficou em festa. Peraí, e os olhos? Tem muita gente que está perguntando nessa hora, né? E aí? E os olhos? Ô Laí, que cor os olhos da neta? São azuis escuros, respondeu-me a enfermeira que trazia entre panos da sala de cirurgia aquele bebezinho no colo que era a Thaís, a minha netinha. São azuis, escuros. Ela gritava atrás do... Ela tinha que gritar, né? Porque ela estava assim atrás do vidro. Aquele vidro é grosso, né? E eu do lado de cá, no corredor. Então a enfermeira, ela gritava caprichando nos lábios para que eu fizesse a leitura e ajudasse isso a compreender. São azuis. Sim, azuis, eu respondi. Azuis escuros. Deu para eu ler e deu para eu ouvir. Era uma trouxinha de gente. Gente nova, cor-de-rosa. Thaís, a minha neta, feito as pétalas de rosa. Fiquei assim, imóvel, e matutando nos versos daquele poema, acalentando meu coração, que se debulhava em festa, estampado pelas lágrimas que me lavavam as faces. Ei, coisa linda! Ei, coisa maravilhosa! Hoje, a minha netinha, a Thaís, é uma criança sadia, perfeita, linda, a mesma personagem onírica, olhos de fato azuis, emoldurados por um rosto redondo, cujo olhar vivo e travesso faz-me lembrar da sua primeira visita ao mundo nos meus sonhos. Nos meus sonhos. Exatamente assim. Só que há um detalhe que faz com que tudo seja mais sobrenatural do que foi até este momento. Vocês se lembram que no sonho eu falei que eu vi a minha netinha num velocípede, mas daquele de ferro, não os de plástico. Hoje os velocípedes não são feitos mais de ferro. Era aquele velocípede antigo, né? De ferro, velocípede antigo, e que ela tinha uma babá, a babá na qual eu dei bronca, né? Que tinha deixado a menina sozinha e que eu tinha chamado de irresponsável e que teria chamado a minha neta de Ana Júlia, que acabou não sendo esse nome que ela recebeu nessa vida. Eu fiquei com isso na cabeça. E como eu sou uma profissional ligada à justiça, um dia eu atendi aqui a mãe de um sujeito que tinha sido preso. Ele tinha sido preso pela minha equipe. Eu trabalho com a justiça. Eu prefiro até não declinar aqui a minha função na justiça. Mas eu tinha prendido aquela pessoa, aquele sujeito. E a mãe desse rapaz, ela veio ter uma conversa comigo, falando da conduta desse rapaz, me explicando, né, direitinho que esse rapaz não era uma má pessoa. Lógico, né, toda mãe normalmente fala isso do filho. Mas eu sentia muita franqueza, muita sinceridade nas palavras dela, que ela tinha um peso de consciência muito grande pela vida que ele havia escolhido nos últimos meses, as amizades. Ela tinha se separado do marido, ele era muito pequenininho, ele tinha apenas meses de nascido quando ela se separou. Isso realmente ela reconhecia hoje que havia sido um grande erro, ela muito se arrependia, porque o filho dela não teve uma referência masculina dentro de casa, e ela considerava que isso fazia muito mal. Ela vinha conversar comigo
para ver o que era possível dentro da justiça, ele obter até uma absolvição, um perdão. E eu estava explicando para ela, na verdade, como é que ele havia sido pego, a prisão que havia acontecido num flagrante, o que complicava. Eu estava explicando para ela tudo isso. Mas eis que, de repente, essa mulher, a mãe desse rapaz que eu tinha prendido, ela olhou assim para mim e eu vi que ela regalou os olhos, porque ela parecia ter visto alguma coisa atrás de mim. Ela olhou assim para mim e parecia ter visto alguma coisa atrás de mim. Eu até levei assim um susto. Que foi? Até olhei. Eu levei um susto tão grande porque ela regalou os olhos olhando, eu até olhei assim para trás e perguntei para ela: que foi? Eu vou colocar aqui um nome que não é o dela não, porque eu não posso envolvê-la aqui na história, mas vou chamar de Maria, embora não seja esse o nome. Que foi, dona Maria, né? O que houve? Ela disse: não, eu vi atrás de você agora uma menina, uma moça. Uma menina ou uma moça? Ela falou: não, é uma menina moça, de rosto bem redondo, cabelos assim encaracolados e olhos bem azuis. Ela estava atrás de você. Fiquei impressionada, porque na hora eu me lembrei do quê? Do meu sonho, eu me lembrei da minha neta, me lembrei de tudo isso, sem que aquela mulher conhecesse absolutamente ninguém da minha família. Eu falei: mas como assim a senhora viu? Ela me explicou que ela era espírita, ela era médium e ela conseguia enxergar alguns espíritos. Dependia o caso, esses espíritos eles se materializavam diante da vista dela. E eu perguntei, obviamente que eu dei credibilidade a ela, porque batia com a descrição, né, da minha neta. Então eu alonguei a conversa com ela nesse sentido. Eu falei: mas eu posso depois conversar com a senhora a esse respeito? Obviamente que aquela senhora tinha todo o interesse de ter uma amizade comigo, por tudo que eu já descrevi aqui. E nós marcamos e eu estive na casa dela. Eu fui lá na casa dela, na casa dessa senhora. E quando eu fui lá na casa dessa senhora, ela fez uma sessão comigo e ela me fez regredir a vidas passadas. E aí foi que eu compreendi o meu sonho. Aquela menina de nome Ana Júlia, com a qual eu havia sonhado, de fato havia sido minha filha em vidas passadas. E lamentavelmente ela veio falecer quando tinha 11 para 12 anos, foi com essa idade que ela viu, a menina, quando num descuido de uma babá, ela estava fazendo um passeio a cavalo, a babá deveria estar segurando a rédea do cavalo e a babá da minha filha, no caso, né, que era a babá dela desde quando ela era menininha, se descuidou, estava com o namorado era exatamente uma pessoa que cuidava dos animais, e num descuido saiu para namorar e a minha filha ficou sozinha nesse cavalo, que disparou com ela teve uma queda, uma fratura de pescoço e morreu. Gente, eu fiquei impressionado. Chamava-se Ana Júlia, os olhos azuis, o rosto redondo. Até aí, até esse momento, eu não tinha dito nada para Dona Maria que eu tinha uma neta. Não tinha falado nada da minha neta. Ela fez essa descrição tal qual eu vi no meu sonho. Em tempos passados, aquela que era agora minha neta tinha sido a minha filha. Eu fiquei impressionada. Fiquei maravilhada e dei todo o crédito à Dona Maria, porque eu tinha certeza absoluta que tudo que ela estava me dizendo correspondia à verdade, à realidade. Ela não estava inventando nada, nada. Ela era uma mulher muito honesta. Ela não queria e não quis receber absolutamente nada, mas eu fiz questão de dar uma ajuda para ela, por tudo.
por tudo, toda a condição. Sabia que o filho dela estava preso, sabia que ela estava sozinha. Eu fiz questão, embora ela se negasse a aceitar, mas eu a ajudei. E vou dizer mais, me dediquei demais no caso do filho dela. E dentro da lei, absolutamente dentro da lei, ele encontrou um detalhe importante junto com o advogado, e esse detalhe o colocou para fora da cadeia. Porque, de fato, ele era primário naquilo que estava fazendo, e isso facilitou demais as coisas. Então, houve, na verdade, uma ajuda mútua entre nós. Se bem que a minha ajuda se limitou aos rigores da lei. Foi exatamente dentro da lei tudo o que eu pude fazer por ela. E ela fez, dentro das leis espirituais, tudo o que ela podia fazer para mim. E aí o sonho meu se completou. Só que esse sonho, essa parte, eu contei o sonho, mas essa parte eu não contei para ninguém. É disso que eu quero tratar aqui hoje, na Carta da Meia-Noite. Por isso que eu falei que a minha história tem muito de sobrenatural e tem um sentido, um significado muito especial para mim. Porque eu gostaria de, nos comentários, saber qual é a tua opinião. Se eu devo ou não comentar esse assunto com a minha filha. A minha filha é completamente leiga nisso, meu genro idem, né? Já disse, a minha netinha está pequenininha, linda, saudável, não tem problema nenhum na vida, e eu tenho certeza que nem nunca terá. Mas eu deveria comentar esse tipo de assunto com a minha filha? Sim ou não? Na tua visão, qual é a tua opinião? Você pode se manifestar aqui nos comentários. Se gostou da minha história, curta, dá o teu joinha, acione o sininho, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E por que não, se torne também membro aqui do canal, como eu acabei me tornando. No meu lugar, é difícil fazer segredo disso tudo, mas no meu lugar você faria segredo como eu tenho feito? Você acha que se eu contar isso para minha filha eu posso impressionar de alguma forma, causar algum mal? Mas que isto aconteceu comigo, aconteceu.